Eu estou aqui num lugar muito bonito, me remete à minha história. Eu estudei aqui na Escola Técnica Tupi há muito tempo atrás e eu me recordo que as formaturas, que os eventos, que as palestras eram feitas em um teatro, anfiteatro, que era um dos maiores de Joinville, bem estruturado, só que o tempo foi passando e essa história foi ficando, a minha principalmente. Mas eu estou aqui no oferecimento da nossa querida IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, tudo para os seus ossos. Você encontra lá um tratamento de qualidade na IOT. Também com a nossa imobiliária Zibel, aluguel na Zibel, lá você encontra uma equipe especializada em locação. Fullport, uma empresa de São Francisco do Sul especializada na armazenagem de produtos para que sejam exportados e importados através do Porto de São Francisco. E também Drogaria Catarinense, 100 anos de história. Uma empresa só chega nessa idade tendo uma grande equipe, um ótimo atendimento, uma grande administração. Lá na Drogaria Catarinense você tem um cartão fidelidade, né? Começa a colocar o seu CPF, depois guarda aí o número, tem gente que não guarda o número do CPF, para trocar por ótimos produtos. Drogaria Catarinense. André, vocês estão dando uma nova vida para um anfiteatro que tem mais de 60 anos, aqui no nosso bairro do Boa Vista, na Escola Técnica Tupi. Por que essa ideia? Por que voltar agora a um local tão bonito, mas voltado à comunidade, com uma programação mais da comunidade? Sérgio, a gente vinha conversando para fazer deixar os espaços e cada vez mais a Unisociesc mais próxima da comunidade. E tendo esse espaço que ele é utilizado hoje na academia durante a semana com atividades acadêmicas, né, com alunos e professores, realizando também outros eventos aqui que a gente abre as portas para congressos, seminários, etc. Mas esse espaço que é um espaço muito bonito e que ele estava, acho que ainda pouco aproveitado, que ele deveria ser como atividade principal. Verdade. Né? E aí veio uma solicitação da nova reitoria, que é o Ricardo Cansado, que é um cara visionário, um cara incrível. E aí ele veio com essa proposta de a gente reaproveitar esses espaços. E então surgiu a oportunidade. Não só com o ambiente interno de estudantes e professores. Exatamente, porque final de semana esse espaço aqui ele tinha portas fechadas. Uhum. A gente tem aula de segunda a sexta-feira e às vezes atividades extras sábados. Mesmo assim, vocês não usam habitualmente, não é? Diariamente, sim, 100% diariamente, diariamente não. Uhum. E aí veio uma proposta de como proceder essa estilização, e aí foi sugerido por mim, então, um convênio, uma parceria com a AJOT, que é a Associação Joinvilense de Teatro, para que a gente fizesse uma utilização mais organizada, né? E ao mesmo tempo fomentar e deixar esse espaço para os artistas que são joinvilenses, para a gente promover realmente o que é daqui. Afinal, uma escola, além de educação, também é uma promoção à cultura. Exatamente. Acho que a educação e cultura andam juntas, né? E dentro dos pilares que hoje a Unisociesc tem da Educação Transforma, nós trabalhamos a Unisociesc hoje com esporte. A gente já veio apoiando desde do esporte joinvilense, que é o JEC, em outras cidades. Não me fala em JEC, viu? Vocês estão vendo, tem que repensar mesmo, ir para o teatro, coisa e tal. É claro que isso é um xiste, né? Uma piada. E agora a gente está reforçando a presença também culturalmente, né? Uhum. Enfim, a gente acredita muito nessa parceria com a AJOT e essa programação que vai ser contínua. Né? Quantas pessoas cabem aqui? Esse teatro tem capacidade para 280 pessoas. É um teatro razoável. É verdade. Tem toda a estrutura de iluminação, as poltronas da época continuam muito confortáveis, certo? Eu digo que ele é um teatro retroromântico ainda, né? Da época, manteve bastante estrutura dele, está bem preservado, desde a sua origem, né? E aí a ideia é manter essa característica para preservar um pouco mais também da sua identidade, da sua história desse espaço. Vocês vão cobrar da AJOT uma manutenção, o uso do local? Em nenhum momento foi cogitado isso, foi uma parceria mesmo, de sermos parceiros mantenedores. Essa é a nossa casa, que agora também é a casa da AJOT, foi assim que a gente está tratando, né? Mas vocês não entram no mérito da programação? A curadoria artística fica de responsabilidade da AJOT mesmo. Certo. É por isso que eles foram escolhidos e foram indicados como para fazer essa gestão compartilhada. Tem uma coisa bacana, que foi uma das
regras, enfim, né, um processo de que quem for aqui da região vai pagar meio ingresso. Exatamente, Sérgio. É uma das várias discussões que a gente teve de como facilitar o acesso à cultura, entendendo que o espetáculo, né, todas as apresentações devem ser acessíveis e populares, né, de sua origem. Colocamos, então, levantamos a possibilidade de moradores da região leste, consistindo primeiramente Boa Vista, bairro Comazes, Pinheiros, Iririú, Jardim Iririú e assim por diante, dessa macro-região aqui, que nas apresentações pagarão meia, né, em cada apresentação. E também funcionários da Tupi e funcionários, colaboradores e também alunos da Unisociesc. Só que o preço não são vocês que vão estabelecer. Não, isso tudo daí por conta da JOT, porque cada espetáculo tem sua necessidade, né? Como também terá programações que serão gratuitas. Isso quem vai definir é a JOT. André, muito obrigado pela sua conversa, pela sua entrevista. Sucesso. Afinal, pessoas como o amigo e também outros tantos, como a Unisociesc, né? A nossa ETT, estão resgatando sem custo para a nossa cidade mais cultura. Daqui a pouquinho volta um instantinho só. Toda história tem sua essência. A nossa essência é prestar atenção às pessoas e cuidar. Através da história, crescemos, nos superamos, nos transformamos, sempre cuidando das pessoas com dedicação, porque essa é a nossa essência. Nascemos para isso. 100 anos de uma vida de pessoas dedicadas a pessoas. Isso nos faz mais humanos, ontem, hoje e sempre. Drogaria Catarinense, 100 anos. A gente cuida de você. Eu quero conversar contigo, presidente da nossa AJOT, Associação Joinvilense de Teatro, sobre a ideia de vocês voltarem a um palco que até então Joinville tinha na sua história, mas estava um pouquinho vazio nas questões culturais. Me conta essa história, como é que foi esse resgate? Olá, foi uma conversa que, na verdade, a própria Unisociesc trouxe para a gente. E nós ficamos muito gratos por este convite da retomada do Teatro ETT e que venha fortalecer, eu acho que o trabalho que a AJOT, a Associação Joinvilense de Teatro, vem fazendo desde o ano 2001 nessa cidade, né? Até antes disso, enquanto a AJOTA, que existia, né? Não sei até se você conhecia, lembro. A Associação Joinvilense de Teatro Amador, né? Mas desde 2001, mas configurado no formato que é hoje, lá na Cidadela Cultural Antártica. Então, nós sempre tínhamos uma discussão dentro da AJOT de que nós estávamos muito, não vou dizer presos, mas muito focados no nosso galpão lá dentro da Cidadela Acanhado, né? Um lugar pouco conhecido, exato. E com pouca circulação, né? E uma associação, teoricamente, ela não é só um galpão, ela é muito mais além do que isso. Então, esse convite veio a calhar com um momento de discussão dentro da associação que a gente vinha fazendo já há um tempo, né? De podermos levar as nossas ações também para a periferia, digamos assim, ou para outros bairros. Verdade. Né? Então, a gente já tem associados da nossa associação que mantém espaços culturais em outros bairros, no caso do Grupo de Teatro Canto do Povo, que tem o espaço da Casa Iririú, no Iririú, o Grupo de Teatro Abismo, que tem lá a Associação de Moradores do Bairro Itinga, mas até para essa região aqui do bairro Boa Vista, embora a Dionisos Teatro, que é uma importante companhia afiliada da nossa associação também, que foi muito responsável por uma fomentação do antigo grupo de teatro Bites e Parafuso. Sem dúvida, lá na história, né, no resgate, no início. Exatamente, né? E que fomentava muito esse espaço aqui, né? Tem uma sede aqui no bairro Boa Vista, mas ela não tem mais atividades dentro de sua sede, é uma sede mais administrativa para suas atividades enquanto companhia de teatro. E aí esse lugar aqui caiu como uma luva. Exatamente, né? Para a gente poder trazer as produções dos grupos associados, locais, grupos locais, bem como produções
produzidas por algum grupo da associação. Essa também é uma parceria, é uma proposta que a gente tem junto com o Teatro ETT. Ou seja, eu sendo associado, eu tenho a minha companhia, mas eu posso trazer algum outro grupo através da minha pessoa para poder apresentar aqui. São 12 grupos que nós temos de teatro aqui na cidade. Isso, associados na AJOT são 12, né? Não são todos os grupos da cidade, né? Alguns grupos não fazem parte por alguma particularidade, já tiveram partes. Quantos artistas nós estamos falando? Da AJOT, a gente chega aí aproximadamente 60, 70 pessoas trabalhando com teatro. Né? A maioria não vive do teatro. Exatamente. Se a gente for pegar grupos que trabalham profissionalmente com teatro dentro da AJOT hoje, a gente tem ali mais ou menos em torno de 4, talvez 5 grupos, né? Porque E ali, quando a gente fala em teatro, a impressão que se tem é que é somente aquilo que a gente é acostumado a ver em televisão, não é? Que são as comédias, que agora tem aqueles que se apresentam solitariamente, sozinhos, mas vocês não, tem uma variedade grande de gêneros, de estilos. Exatamente. A nossa associação hoje nós temos grupos que trabalham especificamente com teatro infantil, tem grupos que trabalham com teatro de bonecos, tem grupos que trabalham com teatro de memória, tem grupos... O que é teatro de memória? Teatro de memória é um teatro que a Dionisos Teatro trabalha muito forte, né? Ou seja, é um resgate através de entrevistas que eles buscam em algumas comunidades e acabam colocando as próprias histórias desses próprios entrevistados no palco. Né? É uma biografia levada na cena. Exatamente. Né? E o teatro playback também é uma das modalidades que a Dionisos fomenta bastante, né? E acaba contando as próprias histórias do público enquanto espectador no próprio momento. Uma companhia se apresenta lá, outra aqui. Isso, e o nosso propósito é tentarmos não competirmos um espaço com o outro. Né? Ou seja, em algum momento que esteja acontecendo aqui no Teatro ETT uma programação infantil, talvez no período vespertino, lá estará acontecendo uma programação adulta para público no período noturno. É claro que vocês cobram ingresso, né, as companhias, para se sustentar. Que critério é utilizado para dizer, olha, vai custar R$5, R$10? É a própria companhia ou vocês têm uma tabela? Então, cada companhia é livre para colocar o seu ingresso, né? A gente tem uma política, digamos assim, de tornar esse ingresso mais popular possível para que a comunidade possa usufruir e consumir a cultura que a gente faz aqui na cidade, né? Hoje eles giram em torno entre R$10 e R$30 mais ou menos, entre meia inteira, alguns apoios como convênios que a gente tem, né? Mas eles não são ingressos que costumam ser mais caros do que isso. E as programações gratuitas, que também acontecem tanto na AJOT como provavelmente vai virar a acontecer aqui também, né? Depende muito de algum projeto, alguma contrapartida social que o grupo esteja tendo que ser executado. E aí o critério de distribuição desta receita é da própria companhia. Se vai um pouco para o artista e o outro pouco para a manutenção, isso é algo de cada uma da sua destinação. Isso. E quando você me dizia que outras companhias possam ser convidadas para vir e ocupar este espaço, o lançamento, né, a reabertura, André, né, como foi dito, vocês estão voltando ao passado, resgatando esse passado, foi utilizado, ou chamado, ou convidado um argentino especializado em bonecos. Por que esse argentino veio para cá? Tão longe, né? Já temos problema com o futebol. Agora também veio a arte para cá, o teatro para cá? Então, o Sérgio Mercúrio, que fez a reinauguração desse espaço do Teatro ETT, ele, na verdade, tem uma história com a cidade, com alguns artistas, né? Eu mesmo faço parte de uma companhia de teatro que fomenta a linguagem do teatro de bonecos na cidade. Fiz inúmeros workshops e cursos já com o Sérgio Mercúrio. E a Elaine Melo, que foi a primeira presidente da AJOT, também teve no passado uma parceria muito forte com direção de espetáculos e também com workshops, e ela mesma produziu a vinda do Sérgio Mercúrio a Joinville em umas 3 ou 4 oportunidades. E o Sérgio, na verdade, ele está agora em 2019, intitulando o ano como a sua última volta internacional, né? Ou seja, ele está, digamos que, aposentando esses espetáculos, porque ele já está aí há mais de 30 anos na estrada com esses trabalhos, né? E ele está
indo em diversas cidades onde ele já teve alguma história, ou seja, já apresentou, e ele quis retomar a vinda a essas cidades. Legal, então o teatro está se tornando novo, certo? Com a história, e agora também um grande artista está vindo aqui fechar com chave de ouro a história que ele também teve participação aqui no passado. Exatamente, e calhou o momento de reinauguração do Teatro ETT com o momento que ele já estaria no Brasil, fazendo apresentações em outras cidades, e então a gente acabou, por que não puxar para Joinville, né? Agora, também algo que eu quero destacar, é que normalmente quando essas companhias vêm de fora, elas levam dinheiro daqui, afinal são profissionais. Esse Sérgio deve estar imaginando, meu Deus, esse argentino está levando uma fortuna daqui, vocês estão pagando uma fortuna, a escola técnica está pagando uma fortuna, não é assim? Não é assim. Muitos artistas que têm essas parcerias com a gente vêm até pela bilheteria, que é o caso do Sérgio Mercúrio, né? Ou seja, a gente está oportunizando a vinda dele ao Brasil, que ele já tinha algumas apresentações contratadas em Curitiba e outras cidades da região, para que ele pudesse vir aqui, né? Então, a bilheteria que foi arrecadada, com certeza, vai ser o espetáculo deu o espetáculo deu dinheiro, parabéns. Se não deu, parabéns para a cidade. Exatamente. Aliás, não é parabéns para a cidade, né? Mas até fui um pouco indelicado com o artista. Parabéns para a arte como uma forma geral. Afinal, quanto mais espetáculos, melhor. E Joinville é uma cidade que tem pouco espaço para o teatro, porque nós temos o Teatro Juarez Machado e temos lá também do Colégio Cinesista, né? Isso, o Teatro Senec. Senec. E só. Espaços maiores, na verdade, são esses dois espaços, né? E quais são os outros que nós temos? A gente tem o Galpão de Teatro da Jote, mas é um teatro de bolso para 100 lugares, né? Então a capacidade de grandes eventos já não teria como acontecer lá. A Associação de Moradores do Barritinga também é um espaço para 60 lugares, mais ou menos. A gente tem um anfiteatro do Centro Integrado de Artes lá do Aventureiro, não sei se você conhece, o Conheço. CEL, que também é em torno de 80 lugares, mas são teatros de bolso, como eu falei, claro, pequenos espetáculos. Falta o equipamento necessário para uma companhia se apresentar, que é a sonorização, a iluminação, você também tem que ter os vestiários, faz parte do ambiente até para que o artista possa trafegar, né, transitar neste tipo de instalação. Agora, a novidade está para chegar, talvez no ano que vem, é um super teatro que lá o Core está construindo com palco com poço, né, para instalar orquestras, e a previsão é que eles possam ter tudo isso pronto até o Festival de Dança. Mais um espaço, portanto, para as artes de Joinville e também para aqueles que vêm de fora. Muito obrigado pela tua entrevista, boa sorte. E nós vamos mostrar o argentino e seus bonecos para que no último bloco você possa se deliciar um pouquinho e ficar com a vontade de quero mais. Um instantinho só, nós já voltamos. Na Imobiliária Zibel você tem tudo para o aluguel, também para compra, venda, confiança, tranquilidade, uma equipe especializada para que você não se incomode. O nosso movimento é para ajudar pessoas a alcançar felicidade. Para isso, reunimos em um só lugar profissionais de referência em ortopedia e traumatologia, com excelência na tecnologia de exame e atendimento extremamente humanizado. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Quando era um menino, morava num bairro que sobrevivia à iminência do asfalto. Se chovia, nos fundos da minha casa, costumava se juntar toda uma geração de sapos, que eu havia batizado com diferentes nomes junto com minha avó. Esse Banfield, de Lama e Valetas, era um bairro de meninos que roubavam fruta, escapando da brutalidade de um italiano. Era um bairro de meninos sujos, que trepavam no caminhão do leiteiro e viajavam de graça. Quase 2 quadras. Eu olhava isto com olhos absortos, talvez porque meus pais, que sonhavam outra infância para esse menino que tinha, não deixaram que fizesse parte dessa imagineria. E fui demasiado adulto para a fantasia. Cresci nos anos que na Argentina,
a proibição potencializou o desejo. E como todos, fui acumulando um montão de sonhos e de feridas. Mas um dia, não muito longe, descobri que esses sonhos talvez podiam curá-las. Foi assim que comecei meu caminho. E hoje acho mais do que nunca que os bonecos têm vida. Legal. Continua. Você acaba de me atrapalhar. Começa o espetáculo. Mas começa o espetáculo. Olha para lá e começa o espetáculo. Mas está dando de poeta, Não. Só estou contando coisas que me aconteceram. Escuta uma coisa aqui. A respeito do que você falou, não, só uma coisa. Só uma coisa importante. Se você começa a falar comigo, vai dar confusão na plateia. Entende? Se você começa a falar comigo, dá confusão porque as pessoas não sabem para onde olhar. Você tem que ficar na minha frente. Como assim? Você tem que ficar na minha frente. Fica na minha frente, cara. Mas assim eu vou falar contigo, não? Mas, cara, mas é uma coisa ridícula. Não, você fica na minha frente e começa o espetáculo. Mas quero te perguntar uma coisa. Mas que uma pergunta? Qual é a pergunta? Aquilo dos sapos. É verdade? Sim. Você colocava nomes nos sapos. Sim. Chegava um sapinho, tuque. Você olhava, colocava o nome. Sim. Cara, sapinho, tinha o nome. Sim. E que nome colocava? Não me lembro, era uma criança. Não, porque tem pessoas, olha, tem uma criança ali que está tudo bem. Mas a maioria das pessoas não vai acreditar. Eu acho até melhor você dizer, pessoal, eu li aquilo num livro, até gostei. Assim você não fica como o babaca. Escuta uma coisa. Olha para lá e começa o espetáculo. Olha para lá, começa o espetáculo, Bobby. Mas todos os sapos tinham nome, Bobby, ou seja, todos, Bobby, mas meus, todos, tá? Todos. Escuta o que eu estou dizendo. Vai, olha para lá e começa o espetáculo agora. Não, eu não vou ser cúmplice de esta concrepana. Não dá para ver. Cara, eu vou falar contigo, que foi a primeira pessoa que conheci. Como é teu nome? Marcelo, você colocaria nome nos sapos? Que isso, cara? Realmente. Tudo bem, querida? Você colocaria nome nos sapos? É tua irmã, é incrível. Olha, Jesus Cristo, quero falar contigo. Você colocaria nome nos sapos? Palavra do Senhor. Porque certamente, a grande maioria dos... Guilherme, você... Estou te vendo, Guilherme. Você colocaria nome nos sapos? Você refletiu bem, né? Como você colocaria nome nos sapos? Você, meu xará. Certamente, porque a grande maioria das pessoas refletem. Você, por exemplo, querida, colocaria nome nos sapos? Sim. Sempre tem alguém que assim, realmente, o que eu estou dizendo certamente, volta para mim, porque eu estou pensando assim, imagina a criancinha dizendo, Cristina, não fique na valeta. E depois aos poucos, Patrícia, não arrota. Que idiota, escuta uma coisa, está me deixando mal diante das pessoas. Está me deixando mal diante das pessoas. Eu estou me deixando mal diante das pessoas. O que estou falando comigo? O que estou falando? Cara, você fica mais sozinha, tá? Não é necessário. Eu quero falar com você. Qual é o teu nome? Lili. Seguinte, você ouviu que ele disse que faço deixá-lo mal, né? Tá. Você vai me compreender. Você sabe o que é aguentar um cara atrás toda a tua vida? Sabe, tem cara que sabe, né? Tem cara que sabe. Olha só, o cara está atrás de mim, taca, me diz que tenho que dizer. Insuportável. Imagina um cara que sopra a tua nuca. É forte, né? É forte. Não, claro. Aliás, volta para lá. Mas por quê? Quero te dizer um segredo. Qual é o segredo? O segredo é, não vai mais para lá. Esse é o segredo.
uma bosta. Não é uma bosta, cara. Isso não é um segredo, cara. Escuta uma coisa, agora. Não me grita, cara, estou do teu lado. Eu vou te gritar tudo o que eu quiser. Desce dali. Desce dali, bom. Não quero. É a última vez que vou falar isso com você. Desce dali. Não quero. Desculpe, pessoal, tem coisas que eu não consigo manipular. O que acontece é que, certamente, a maioria das pessoas... Olha, cara, escuta. Cara, eu tenho uma careca horrível, cara. Até é melhor você colocar este boné, porque vocês viram a careca, Bobby? Vocês viram? Baixa a cabeça, parece bunda de macaco. Escuta uma coisa, Bobby. Mostra, eu não vou mostrar nada, mas mostra, cara. Qual é o objetivo que eles vejam a minha careca? Para que vou mostrar? Para quê? Para que caem de rir. Escuta uma coisa. Você está louco? Você está louco? Você te combinou uma coisa, não pode? Não, cara, tô louco, não tô, cara. Que isso? Você careca tem, mas eu louco não tô. Lidy, quero falar contigo, Lidy. Você gosta que as pessoas falem que você é louca? Não. Eu também não. Ei, fala. Tudo bem? Você gosta que as pessoas falem que você é louco? Guilherme? Também. Me diz uma coisa, como é teu nome? Sueli. Porque eu seja um boneco, tenho que aguentar qualquer coisa. Você se toca realmente porque você me disse, Silvestre, ninguém está fazendo, cara, tudo bem contigo? Olha, porque realmente, você quando disse, você é louco, você sabe o que diz para qualquer pessoa, sabe? Sim que sei, sabe? Sim, sei que sei. O que quer dizer? Ser louco é que você não é normal. Que claridade de conceitos. É inacreditável. Você, me diga uma coisa. Quem é que diz que coisa é normal e que coisa não é? Que galito. Eu vou tratar este assunto com você. Posso te contar uma coisa? Porque, viu que faz uns 30 anos, vamos supor, eu saí de viagem com careca. Não fala pra mim careca. Não gosto, tá? Tá legal. Saí de viagem com o idiota este. E percorri um monte de países, nada como para fazer um documentário. Mas conheci na Argentina um cara que percorreu toda a Argentina caminhando sem gastar grana. Isto para qualquer pessoa é uma coisa pouco comum, né? Não é verdade? É assim. Hermeto, eu quero falar contigo. Por exemplo, Hermeto, na Bolívia, vi um cara, estava com um povoadinho, tinha um monte de pequenininhos, e falei para um deles, menino, qual é a coisa mais importante que você viu na sua vida? E ele me disse, uma árvore. Uma árvore. Pouco comum, né? Bom, na Venezuela conheci uma menina assim de pequenininha que disse que eu sou seu melhor amigo, mas que teu melhor amigo seja um boneco. É uma coisa comum? É? Não. E que você esteja falando com um boneco é uma coisa comum? É? É? Também não. Então, cara, você também tá louco. Tô indo para onde? Tô indo embora. Não, você não pode ir embora. Como assim? Você não pode ir embora. A gente tem que fazer o espetáculo. Como? Tem que fazer o espetáculo. Desculpa. Vai ver. Este espetáculo chama-se El Titiritero de Banfield ou chama-se Bobby? Como se chama? El Titiritero de Banfield, certo? E El Titiritero é você. Então, eu vou embora e você faz o espetáculo. Não. Então troca o nome. Não é assim. Troca o nome, eu faço e você vai pra merda. Escuta uma coisa, Bolívar. Não, porque é assim, não é assim. Ó, Luciano, apaga a luz. Você não pode pedir a Luciano nada. Apaga a luz, Luciano. Você não pode pedir. Apaga a luz, Luciano. Muito obrigado. Vocês têm visto este espetáculo pela última vez. Estou me despedindo deste trabalho, assim que estou terminando a despedida no Brasil.
de todos estes espetáculos que eu fiz durante 25 anos.